E o Grêmio tem um novo goleiro, o Everton, que tinha se acertado com o Grêmio ainda na semana passada e nessa terça-feira conseguiu a liberação do Palmeiras. O Everton chega a Porto Alegre nos próximos dias, um contrato de 3 anos com o Grêmio. A gente vai falar sobre isso porque a história dele com o Grêmio existe há bastante tempo. Vocês não lembram? Pois é, e tem a ver inclusive com a história de um goleiro do Grêmio, né? O Everton, num efeito borboleta, mudou a vida de um goleiro ídolo do Grêmio. Mas vamos começar pelo fato. O fato é que o Everton se acertou com o Grêmio ainda na semana passada e foi conversar com o Palmeiras. E com a ajuda do meu grande amigo Danilo Lavieri, lá do UOL, trabalhamos juntos durante muito tempo, e o Danilo me disse o seguinte: o Palmeiras não vai cobrar nada do Grêmio pelo Everton, tá? O Palmeiras está liberando o Everton por serviços prestados. Olha isso. O Everton, com 38 anos, estava na reta final do contrato, né? Tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2026, ou seja, no meio do ano podia assinar um pré-contrato. O Palmeiras olhou e disse assim: cara, vai ser feliz, velho. Vai ser feliz. Por tudo que tu fez aqui no Palmeiras, toca a ficha, né? O que aconteceu, tá? A informação. O Palmeiras chegou a conversar com o Everton no final de 25 sobre a possibilidade de renovar o contrato até dezembro de 27, ou seja, por mais um ano, porque o vínculo dele vai até o final de 26. E ele disse: pois é, mas eu perdi espaço, o Carlos Miguel tá aí, né? Virou titular, tá bem, não sei o que e tal. E aí, nesse meio tempo, o Grêmio foi lá e fez uma proposta de 3 anos de contrato para o Everton, tá bem? E aí, ele disse: olha, eu estou recebendo uma proposta salarial muito boa, tá? Abre aspas, valores relevantes, fecha aspas. E pediu para o Palmeiras: me libera. E o Palmeiras disse: beleza. Liberou o Everton, fazendo aquela conta, tudo que ele já fez pelo clube, e a reta final de contrato poderia sair livre, e se ele assinasse um pré-contrato no meio do ano seria uma saída frustrante pela porta dos fundos para um cara que fez história no Palmeiras. Então ele foi liberado. Aí diz aqui, né, a informação que o Danilo me passou é que os dirigentes falaram: em respeito à história construída pelo Everton no Palmeiras e levando em consideração que o clube já tinha se preparado para essa sucessão, contratando o Carlos Miguel e preparando o Carlos Miguel e o Carlos Miguel virando titular, o Palmeiras atendeu ao pedido do Everton, que sai com status de ídolo. Portanto, o Grêmio está contratando um ídolo do Palmeiras. E o Everton chega em Porto Alegre com esse status de um goleiro multicampeão, de um goleiro que chega para resolver a situação do gol do Grêmio. Numa disputa com o Grando, bom, aí é que tu tem que me comentar aqui embaixo, que o Grando renovou o contrato há pouco tempo, até 29. E o Grando renovou depois de uma novela em que ele não queria ficar no Grêmio porque não tinha espaço. Então, se ele renovou, é porque o Grêmio havia comentou com ele em algum momento que ele teria uma sequência. E agora contrata o Everton. A contratação do Everton me parece que ela é inquestionável, né? Quero o teu comentário aqui embaixo, mas me parece que ela é inquestionável. Porque é um goleiro multicampeão, porque é um goleiro experiente, porque é um goleiro que joga em alto nível ainda, né? O Palmeiras colocou o Carlos Miguel como titular, mas o Everton ele é incontestável, né? Os números dele pelo Palmeiras, o desempenho dele pelo Palmeiras, que levaram inclusive ele para a seleção brasileira. Então, desse ponto de vista, me parece que não tem nenhuma sombra de dúvida. O salário não se sabe ainda, mas os valores, como eu já coloquei para vocês aqui, o Everton disse que são valores relevantes, então a gente não está falando de um salário baixo, a gente está falando de um salário importante. Seja como for, o Grêmio fechou esse acordo, tá? E se a gente olhar para a relação Grêmio e o Everton, aquilo que eu comentei com vocês, é uma relação que ela se aproxima agora por ele se tornar jogador do Grêmio, mas o Everton era o goleiro do Atlético Paranaense naquela disputa de pênaltis na Copa do Brasil de 2016. Lembram disso? O Everton era o goleiro do Atlético Paranaense contra o Grêmio na Arena. O Grêmio vence em Curitiba, gol do Miller Bolanhos, vem para a Arena, perde para o Atlético Paranaense no tempo normal, vai para os pênaltis disputar uma vaga nas quartas de final, se eu não me engano. Me corrija aí se eu estiver errado. E aí o Atlético Paranaense abre vantagem, o Everton vai cobrar o pênalti, erra, e aí a história muda. O Marcelo Groi se torna herói. O Grêmio, a partir dali, caminha para conquistar a Copa do Brasil, com o Marcelo Groi fazendo outras boas atuações contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro e na final contra o Galo. O Grêmio sai da fila,
tira um peso das costas, entra na Libertadores de 17, joga a Libertadores de 17, ganha a Libertadores de 17, com o Groi sendo herói, no mínimo, contra o Barcelona de Guayaquil e contra o Lanús em Porto Alegre no primeiro jogo da final. Então, o Everton tem conexão direta, num efeito borboleta, com a vida do Marcelo Groi. Porque o Marcelo Groi, até 2016, não era o Marcelo Groi que hoje é ídolo do Grêmio, incontestável. Ele tinha altos e baixos. Ele fez uma temporada muito boa e o Grêmio foi lá e contratou o Dida e ele voltou para o banco. E em 16, dito pelo próprio Marcelo Groi, ele pensou seriamente em deixar o Grêmio. O Marcelo Groi esteve muito perto de ir para o Vasco. E a passagem pelo Atlético Paranaense, nessa disputa de pênaltis, o título da Copa do Brasil fez com que o Marcelo, que é gremista, enlouquecido, permanecesse no Grêmio, porque o ambiente mudou para ele e aí dali ele partiu. Não só para mais conquistas, mas também para um outro nível, para um outro patamar, para uma prateleira que é a prateleira de ídolo. E tudo isso tem um efeito borboleta pelo Everton, que já tinha sido bom goleiro no Atlético Paranaense, depois foi muito bom goleiro no Palmeiras, chegou à seleção brasileira e é um goleiro que olha, durante no mínimo 3 temporadas foi incontestável no futebol brasileiro. E eu estou sendo aqui, olha, conservador, dá para botar mais tempo aí, né? Ele sendo uma referência como goleiro no futebol brasileiro, tá? Então o Grêmio, de alguma maneira, busca esse cara que tem 38 anos, que é experiente, que é multicampeão, né? E agrega com o Grando, que está aí buscando espaço, oscilou para lá, oscilou para cá, mas ele está aí, tá bem? Uma outra informação sobre o Bright White. Em Minas Gerais, surgiu a notícia de que o Atlético Mineiro tem interesse no Bright White. Tá? O Bright White que está lesionado, recentemente renovou o contrato com o Grêmio, tem contrato ainda até 27, pois a informação é a seguinte, o Grêmio confirma que foi procurado pelo Atlético Mineiro, mas como o Bright White está lesionado, é pouco provável hoje que essa negociação vá para frente. Em Minas Gerais, a informação passada pelo Atlético Mineiro é que o negócio, nesse momento, não está perto de ser finalizado e, na verdade, vazou porque não está muito quente. Vamos acompanhar de perto essa história, tá? Porque o Bright White se tornou reserva do Grêmio, está lesionado, tem um alto salário e o Grêmio faz uma reformulação do elenco. Então vamos acompanhar de perto os desdobramentos. Mas nesse momento que a gente tem é essa notícia. No interesse do Atlético Mineiro, o Grêmio nos bastidores confirmando que foi procurado, e lá em Minas a informação que vem do Galo é de que o negócio não está avançado, não está nem em discussão nesse momento. Foi só uma sondagem, tá bem? Ó, se tu chegou pela primeira vez no canal, senta o dedo aí, te inscreve e ativa as notificações, tá bom? Obrigado pela moral, gente. Tamo junto, hein? Até a próxima. Tchau.